Queridos professores, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos aqui com muita alegria, uma honra para todos nós gravar mais uma videoaula como subsídio, como base para a lição número 7, o Tribunal de Cristo, uma revista tão preciosa falando sobre escatologia, e hoje nós vamos entender como que o Tribunal de Cristo faz parte da nossa bendita esperança. Meu nome é Bruno, eu congrego no Jardim do Estádio, estou aqui com o meu irmão Alexandre, presbítero, na congregação do Jardim Irene. Se quiser fazer uma saudação, fica à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Hoje para nós é noite, né? Mas no domingo vai ser dia, né? Estamos aqui para lançar um pouco de luz, né, Bruno? Exatamente. Nessa lição aqui que é de suma importância, né? Sim. E tirar algumas dúvidas, né? Exatamente. Que Deus abençoe os irmãos, os professores, em nome de Jesus. Amém. Queridos professores, após a leitura do texto-chave, a leitura bíblica da lição, o para refletir, eu sugiro os irmãos colocarem diante da sala os principais objetivos desta lição a respeito do Tribunal de Cristo. O primeiro dos objetivos é ressaltar a importância desse evento. Tá? Isto é, os alunos devem chegar ao final da aula e perceber que esse é um evento muito relevante. O segundo objetivo é enfatizar que o Tribunal de Cristo ele é um fato, ele vai ocorrer de verdade. Não se trata de nenhum simbolismo, não tem mitologia em torno do Tribunal de Cristo, vai ser um evento real. Certo. O terceiro objetivo, eu diria que nós podemos dizer que os aprendizados aqui dessa lição nos servem, por um lado, de alerta, de temor e de vigilância, mas, por outro lado, nos servem de amor, de inspiração, dedicação e zelo para continuar trabalhando para o Senhor Jesus. E o quarto e último objetivo, eu diria para os professores enfatizar para os alunos a pensar de maneira bem prática a respeito de cada valor que essa lição traz, a respeito de cada verdade que essa lição traz. Então todo pensamento está na direção de Cristo e está numa direção muito prática, sobretudo no que concerne a nossa motivação e a nossa intenção quando trabalhamos para o Senhor. Acho importante também os professores recapitularem, talvez ali em 1 ou 2 minutinhos, né, aquela linha do tempo conforme a nossa escatologia pentecostal entende as Sagradas Escrituras. Então os irmãos vão estar relembrando nesse momento a respeito da morte, o estado intermediário ali, vão estar relembrando a questão do arrebatamento da igreja, a questão da grande tribulação ali, com um período de duração de 7 anos, e concomitantemente a esse período de duração da grande tribulação, nós estaremos ali participando do Tribunal de Cristo e em seguida das bodas do Cordeiro. Eu acho que fazer uma breve recapitulação seria bastante interessante também. E por último, enfatizar o contexto. O Tribunal de Cristo não é o grande trono branco, que fala sobre o juízo final. Então isso o pastor Adairton colocou também de forma bem clara aqui na introdução da revista. O Tribunal de Cristo é um tribunal onde somente os justos vão participar, não onde todos os ímpios participarão, que é o grande trono branco. E contextualizando aí também, é um evento que precede as bodas do Cordeiro. Então, queridos professores, entrando na introdução aqui, né, presbítero Alexandre, acho que a primeira coisa que a gente pode assim deixar bem claro e bem enfatizado é que Deus é juiz. Deus é um justo juiz, Deus é um fiel juiz. E como nós estamos falando sobre tribunal, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo tem que ficar em evidência nesse tribunal. Ele é o supremo juiz, o justo juiz, e que fará todo o seu juízo com base na verdade. O Stanley Horton, ele enfatiza isso, né, que diz que na Bíblia inteira Deus é visto como um juiz. No Antigo Testamento, Deus julgava Israel ou as nações. E no Novo Testamento, principalmente ali com base no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22 e 23, no Novo Testamento o juízo é feito através do Filho. Então, em diversos outros textos bíblicos, nós temos Jesus apresentado como o juiz, o que não será diferente no dia do Tribunal de Cristo, após o arrebatamento. Então, nesse sentido,
Jesus é o nosso sumo sacerdote? É aquele que intercede por nós, é o nosso advogado, é o nosso fiador, amém. Mas ele não deixa de ser o juiz, mesmo assim as nossas obras serão avaliadas por ele. Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar que todos passarão pelo juízo de Deus, salvos ou não salvos, né? Justos, ou seja, aqueles que foram justificados por Cristo, ou ímpios, aqueles que não reconheceram a obra do Senhor. E de repente a sala tem essa grande questão, né? Mas puxa vida, professor, nós também passaremos pelo juízo? Sim, nós não vamos ter uma espécie de ingresso ali para a ala VIP, nós não vamos assistir nada de camarote, nós também passaremos pelo juízo de Cristo, que será em relação às nossas obras. Não vai interferir ali em relação à nossa salvação ou condenação, mas é para tratar a respeito da nossa vida. Não seremos meros telespectadores ali com câmeras escondidas, não, nós também passaremos pelo tribunal de Cristo. O Stanley Horton, ele disse que o arrebatamento não é nenhuma fuga. Os crentes estarão para sempre com o Senhor, mas todos, sem exceção, estarão sujeitos ao juízo quando comparecerem na sua bendita presença. Ele colocou isso de forma muito bem colocada. Não é isso, irmão Alexandre? Amém. Irmão Bruno, você enfatizou muito bem. As pessoas hoje têm uma grande dúvida acerca do Tribunal de Cristo e do grande trono branco. Sim. Então é bom a gente tirar essa dúvida, né? Que o Tribunal de Cristo vai ser para os salvos. Exato. Aonde vai ser dado galardões. As pessoas vão receber galardões segundo as suas obras. Exato. Ali não vai ser julgada a salvação, né? Exatamente. Ali vai ser, o Tribunal de Cristo vai ser um momento de alegria, de festa, né? Que antecede as bodas do Cordeiro. Agora, o grande trono branco que se encontra ali no livro de Apocalipse, capítulo 19, ali vai ser julgada a salvação, né? A Bíblia diz, se alguém não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então é bom deixar. E as pessoas têm dúvida, eu vou passar pelo grande trono branco e depois eu vou passar. Não, né? Nós, os salvos, passaremos logo após o arrebatamento da igreja. Justamente. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. E somente pelo tribunal de Cristo. Somente pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras vão ser ali, né, testadas, né? Vai ser analisada, avaliada, e ali alguns vão receber mais, outros menos, mas todos vão receber. Exato. Algum galardão. Esse dia eu estava, irmão Bruno, pensando em casa, meditando, e eu falei com Deus, né? É coisa minha, né? Eu sei que pelo menos um galardão nós vamos receber, não é possível, né? Nós vamos receber. Sim. Aí eu falei, Senhor, se eu tiver, pela tua graça, né, a oportunidade de ser arrebatado, somente em estar na tua presença eu não preciso, mesmo que eu não receba galardão nenhum, eu vou me alegrar pelo fato de eu não ter ficado aqui para a tribulação. Sim. Né? Mas o Tribunal de Cristo vai ser um momento assim de festa, de alegria. Exatamente. Né? Diferente do grande trono branco de Apocalipse 19, aonde ali quem vai passar são aquelas pessoas que não confessaram Jesus, que não se arrependeram. Exato. Né? Então eles vão estar passando ali para receber a sentença. A sentença, exatamente. A sentença. Bom, Alexandre, é interessante pensar também da seguinte maneira, né? Que no dia do juízo, isto é, no grande trono branco, o livro que será aberto é o livro da vida, contendo ali o registro dos nomes dos salvos em Cristo Jesus, e aqueles que não forem achados ali experimentarão a condenação eterna, segundo as Sagradas Escrituras. Mas, no dia do tribunal de Cristo, que é um evento bem precedente, o livro que será aberto, por assim dizer, é o livro das obras, né? Ou das boas ou das más obras. Então, no tribunal de Cristo, o que vai estar sendo analisado não é a nossa salvação, a nossa condenação, a nossa justificação, não é nada disso, mas é a vida que vivemos para Deus. Todo o nosso esforço, nossa dedicação, nossa atenção, nossa vida, nossos dons colocados em favor da missão de Deus nesse mundo. E aí, obviamente, o que será mais analisado, eu creio, que é a motivação e a intenção. Motivação, isso é, de onde se originou tudo aquilo que eu fiz. Então, por exemplo, se originou de uma gratidão que eu tenho a Deus,
ou não? E qual que é a intenção, né? A intenção é onde eu queria chegar com aquilo ali. Eu queria chegar em algum tipo de fama, algum tipo de poder, ou eu queria chegar em dar glória a Deus, em expandir o reino de Deus nesse mundo. Eu acho que em base à essência do Tribunal de Cristo será essa. Eu acho interessante também nós compartilharmos textos base que estão tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu anotei Eclesiastes 12:24. Diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E Salmos 50, verso 6, diz assim, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Então, a Bíblia sempre ressalta que Deus é um juiz. Deus é um justo juiz, um fiel juiz, e todos nós compareceremos diante dele. No Novo Testamento, nós temos um texto clássico do apóstolo Paulo, em Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa expressão é muito importante, dará conta de si mesmo. Nós vamos tentar ver um pouquinho mais detalhado já, né, presbítero? E, segundo aos Coríntios 5:10, é o que o irmão traz aqui no texto-chave, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. E nós temos também um texto base aí, que é um dos ápices, né? Que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 11 ao versículo 16, que os professores podem detalhar com mais calma diante da sala também. Então, eu acho que assim, tudo será julgado. Nós não seremos condenados, nós não perderemos a nossa justificação. O Senhor Jesus nos justificou. Amém. E perdão dado perdão concedido, ele jamais vai ficar nos lançando em rosto todos os nossos pecados. Mas aqui, o que será julgado é justamente as nossas obras. O apóstolo Paulo, mais para frente aqui no terceiro tópico, nós vamos ver com mais detalhe, né, que ele compara pedras preciosas, ou ouro, ou prata, as boas obras, e as obras que perecerão ele vai comparar com feno, madeira ou palha. Eu acho que seria interessante nós já entrarmos no primeiro tópico, né, irmão Alexandre? A respeito do conceito aí do Tribunal de Cristo, a etimologia e a essência que o pastor Adairton detalhou aqui de forma tão preciosa aí pra gente. O Bruno, é bom dizer também que a pessoa que chegar no Tribunal de Cristo, ela já pode se alegrar porque ela está salva. Não tem essa de, né? Exatamente. E a Bíblia faz uma comparação, né? E é bom lembrar também onde vai acontecer o Tribunal de Cristo, né? Boa. Irá acontecer no céu. Exato. Né? Irá acontecer no céu. E a Bíblia faz uma comparação, e é bom a gente recapitular, né? O Tribunal de Cristo, trono branco. Né? Tribunal de Cristo, julgamento de obras, né? Recompensas e galardões. Certo. Será após o arrebatamento, né? E será ali um momento de muita alegria. Né? Trono branco, julgamento de vida eterna. Né? Julgamento de vida eterna, juízo final. Sim. E será após o milênio. E será um momento de muita tristeza para aqueles que vão comparecer diante do juiz. Exatamente. Né? Será um momento de muita tristeza. Ela faz esse contraste, né? Ela faz essa comparação. E nesse dia, diferente do Tribunal de Cristo, no grande trono branco, os ímpios ressuscitarão para receber a sentença contrária, vamos dizer. Né? E lembrando que as pessoas que passarem pelo grande trono branco, elas vão estar passando pela segunda morte. Né? Tiveram a primeira morte, essas pessoas que não reconheceram Jesus, que não confessaram Jesus, que a Bíblia deixa bem claro, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Exato. E a condenação, qual é a condenação? Inferno. Sim. Né? Deixar bem claro, né? Exato. Então, após o milênio, as pessoas vão sair do inferno para encarar, né, o grande trono branco, onde será dada ali a sentença da segunda morte. Exato. Né? A morte eterna. A morte eterna, isso vai ser... Até acredito que a gente vai estar ali como, né, espectadores ali, né? E vai ser um momento triste para a gente também. Ver aquelas pessoas que recusaram,
né, a salvação que é de graça, né? Sim. Recusaram e vão estar passando por esse momento, né, da segunda morte. É verdade. Isso é um peso eterno, vamos dizer, né? A morte eterna a que nós nos referimos não é a doutrina do aniquilacionismo, né? Não. Mas é a condenação eterna, Condenação. Dor eterna, sofrimento eterno, simplesmente por estar longe do Senhor Jesus. A gente sempre fala, né, Bruno? As pessoas vão estar ali conscientes, Exatamente. vão sentir, Sim. né? Vão sentir dor, vão sentir, né? Quando a gente fala de morte eterna, a gente fala a separação mesmo de Deus e essas pessoas. As pessoas vão clamar, Sim. as pessoas vão e não vão ser ouvidas, né? E a gente sempre fala que o momento é agora, né? Exatamente. As pessoas se converter, se arrepender, né? Exatamente. O momento é agora, até para aqueles que se desviaram, né? Sim. Então o momento é agora, né? Exatamente. Essa lição serve tanto para nossa vigilância, nosso bastante. temor, quanto também para uma certa urgência que a gente tem para testemunhar das boas novas, para evangelizar, seja onde a gente está, seja pensando em povos não alcançados, que é uma tônica da ênfase aí da nossa espiritualidade também. Você frisou muito bem, até para a nossa vigilância. Porque Jesus, ele disse lá em Apocalipse 3, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente. Então a gente tem que guardar o que a gente tem. Exato. Para que esse alguém, quem que é? O inimigo, Satanás. Sim. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Sim. E tentar nos parar, né? Tentar fazer com que a gente desista, com que a gente volte atrás. Então tem um alerta, guarde o que tens, para que ninguém tome aquilo que Jesus conquistou e te deu. Né? Exato. Legal. Então a gente faz essas duas separações, né? A nossa teologia sistemática, por assim dizer, a nossa compreensão bíblica assim como a volta de Jesus acontece em dois momentos, o primeiro momento só para a igreja e no segundo momento ele se revela para todo mundo, o tribunal de Cristo acontece também em dois momentos. Quer dizer, no primeiro momento acontece o tribunal de Cristo para os salvos em Cristo Jesus, e num segundo momento Deus será o juiz de todos, mas não mais ele vai avaliar a obra de ninguém, mas ele vai dar ali o veredito final a respeito da salvação ou da condenação. O pastor Adairton, ele trouxe aqui do grego, né? Bastante interessante, criterium e bimá, são duas palavras aí do grego e que significam regra ou lugar onde se faz juízo. Então a gente pode deixar isso no nosso imaginário também, né? O tribunal de Cristo é um lugar ou é a regra, isto é, o crivo por qual se faz juízo, o crivo ou a regra pelo qual se analisa. Está na página 35, a plataforma ou é um banco de assento, de onde o juiz julga. E é dali que nós vamos ouvir a respeito das nossas recompensas ou a respeito do nosso galardão. E o pastor Adairton também trouxe aqui no tópico B, né, a essência do tribunal de Cristo. Uma palavra que ele colocou, acho que é uma palavra-chave aqui na penúltima linha. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que usará para construir a sua obra. E aí Paulo adverte, cada um veja como edifica. Essa palavra valor é o que vai ser analisado ali no tribunal de Cristo. Então, estritamente falando, o tribunal de Cristo não vai analisar o que a gente fez, mas como a gente fez o que a gente fez. Isto é, as nossas motivações, as nossas intenções. Porque alguns fazem mais, outros fazem menos. Alguns podem fazer mais, porque tem mais desenvoltura, mais habilidade, mais aptidões, mais talentos. E outros irmãos não conseguiram, de repente, fazer tanto porque, de repente, aceitaram o Senhor Jesus no final das suas vidas. Então, essa é uma relativização, vamos dizer assim, que depende muito da história de cada um com Cristo. Mas o que vai ser analisado ali e vai ter uma precisão muito ali, vai ser muito preciso, é o como. É o amor que a gente colocou naquilo que nós fizemos. Não necessariamente na quantidade, embora, lógico que importa a quantidade, importa o que a gente fez, isso importa muito. Mas o como é mais importante ainda, é como ao Senhor, como a Cristo, fazendo em nome do Senhor, não em nome próprio, não em nome de um projeto, em nome de uma denominação, em nome de uma campanha, mas feito em nome do Senhor. Por mais que às vezes ali a gente não foi reconhecido, né? Muitos irmãos nunca serão reconhecidos, mas na eternidade eles já são conhecidos, nas regiões celestiais eles já são conhecidos de muitos. E o tribunal de Cristo, uma das principais funções, inclusive que o irmão coloca na revistinha,
é essa: reconhecer aqueles que não foram reconhecidos, trazer luz àqueles que não tiveram o seu reconhecimento aqui na Terra. Eu acho isso muito importante. Então, falando a respeito da etimologia e da essência do Tribunal de Cristo aí, a gente avança um pouquinho mais aí para as características do Tribunal de Cristo. O irmão coloca aí de maneira muito clara, né? A gente já disse isso, está na página 34, na introdução. O Tribunal de Cristo se destina exclusivamente aos salvos. Acho importante o professor deixar bem frisado isso diante dos alunos para que haja essa separação das concepções aí, do primeiro julgamento que teremos e do julgamento final que teremos. E o pastor Adairton, ele diz também que é um momento de avaliação das obras realizadas durante a vida terrena de cada cristão, a fim de conceder galardões ou recompensas. Isso me faz pensar da seguinte forma: o que vai estar sendo analisado não é a intenção, mas é o que a gente colocou em prática. Por isso que Paulo fala: o que vocês fizeram por meio do corpo, ou seja, aquilo que foi visível, aquilo que foi palpável, ou aquilo que deixou de ser visível ou palpável. E Paulo, ele usa também ali a figura da construção. Então ninguém constrói, não existe intenções construídas. O que a gente constrói sai do campo da intenção e vai para o campo das vias de fato, daquilo que é visível, daquilo que é conhecido, que é justamente o que será julgado ali nas características. A gente está falando das características, do Tribunal de Cristo, vai passar por esse caminho, né, irmão Alexandre? Isso. É uma coisa interessante também, Bruno, que você frisou bem, que às vezes não é nem a quantidade, né? Sim. Mas sim a qualidade, né? Exato. Tem pessoas que fazem tanto, mas sem qualidade. Infelizmente. E eu acredito que isso é estar construindo com coisas perecíveis, né? Não é com prata, não é com ouro, né? E tem um versículo aqui, Bruno, que eu gostaria de ler, se você me permitir. Com certeza. Se encontra em Mateus, capítulo 6. É bem interessante esse versículo, né? Sim. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Que o Senhor Jesus, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse versículo é forte demais. Jesus, ele vai dizendo aqui, tipo, quando der esmola, né? Não toques trombeta. Né? Quando você der esmola, não fale para ninguém: olha, eu ajudei. Não, fique, porque Deus viu, você não precisa. Então eu acredito que isso daqui é onde cai nisso que a gente falou. Quer dizer, a pessoa deu esmola, ela ajudou, mas depois ela foi lá e ela fez questão de ser vista, né, pelos homens, né? E Jesus, ele deixa bem claro aqui: olha, tome cuidado para que você não perca o seu galardão. Ele fala: já recebeu o seu galardão, né? Se você faz essa questão de... Então hoje, Bruno, a gente vê as pessoas fazendo, e hoje a gente está vivendo uma época que tudo que as pessoas fazem, elas querem jogar na internet, né? Elas querem mostrar o que fizeram e jogar lá para ter curtidas, para ter... E não precisa nada disso, né? É verdade. Se a gente faz para Deus, né? Deus, ele viu, ele vai recompensar. Sim. A gente não precisa da recompensa do homem. A gente não precisa ser visto pelo homem. Exato. Não é verdade? A gente precisa ser visto por Deus e não pelo homem. Exatamente. Né? Então a gente não precisa estar fazendo essas coisas. A gente tem que fazer com qualidade. Exato. Com qualidade. A nossa intenção com qualidade. Esse texto é muito importante, né? Porque ele nos convoca a confiança em Deus, que é aquele que vem em secreto. E é muito forte essa expressão, né? O irmão tem trazido a pauta aqui. Essa fala de Jesus está no Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. É muito forte isso. E o teu Pai que vem em secreto. Isso é muito importante para a gente. E ele fala aqui, o Bruno, não somente de esmola, mas ele vai falar de oração. Sim. Ele vai falar do jejum. Esses dias, Jesus, ele disse: quando você jejuar, não mostre para ninguém que você está jejuando. Lava o rosto. Lava o rosto e tal. Esse dia eu ouvi uma pessoa na televisão, um pastor, né? Não vou falar de qual denominação ele era, mas ele estava lá batendo no peito, falou: eu subi no monte, fiz 40 dias de jejuo. Eu falei: Jesus, a tua palavra diz, né? Então quer dizer, a pessoa, ela está fazendo algo, até
uma boa intenção, mas ela quer ser vista pelos homens, ela quer receber aplausos. Sim. E a gente não precisa disso, né? É verdade. A gente precisa do reconhecimento de Deus. Deus viu, tá bom. Deus sabe que a gente está jejuando. Sim. Deus sabe que a gente foi lá, deu esmola, né, e não tocou trombeta, não falou para ninguém. Então ele viu. Sim. E o nosso galardão tá ali guardadinho. A gente não precisa, né, ser galardoado pelo homem, né? Muito pelo contrário, a gente vai ser galardoado por Jesus. Exatamente. Uma coisa é contar como testemunho, né? Sim. Às vezes passa anos, mas quando a gente conta como testemunho, a gente busca a glória de Deus e a edificação dos irmãos que estão ouvindo. Uma coisa e a gente tenta meio que sair de cena ali, sabe, ecoando João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Isso. Agora tem gente que conta o testemunho simplesmente como um pretexto, não está glorificando a Deus e edificando a igreja, mas está se autopromovendo, está acendendo diante de si ali um holofote e contando a respeito das suas boas obras, do seu jejum, da sua oração. E Jesus é bem enfático nisso, né? Ele fala, ele já recebeu o seu galardão, já perdeu, né? Bem dizer assim, o seu galardão, porque o reconhecimento dos homens Bruno, Apocalipse 22:12, Jesus vai dizer, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Exatamente. Versículo de muito peso pra gente também. De muito peso. Legal. O que é característico também no Tribunal de Cristo é que vai ser um tribunal sem acusadores, vamos dizer assim, ou vamos dizer, os próprios fatos, a própria lembrança de Deus não se lembra, né? Mas os próprios fatos que estarão ali diante de nós, mas não teremos nenhum tipo de acusador. E, por último, uma característica que eu colocaria é que não é um tribunal onde a gente vai ficar recebendo diploma. A gente não está se formando em nenhum curso de boas obras. É verdade. Não. Então, ali, o Tribunal de Cristo não tem essa característica ali, meio que acadêmica, meio que escolar, né? Eu estava falando agora há pouco, né? A gente entra no tópico A aqui, irmão Alexandre, que o julgamento das obras e não dos pecados. Isso. Pecado perdoado é pecado esquecido. Isaías 38:17. Bom, me permite ler 3 versículos aqui. Amém. Deus diz assim, ó. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Perdão, não foi dito pelo profeta, não por Deus, né? Mas tem essa expressão, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Salmos 103:12. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E ainda no Antigo Testamento, Jeremias 31:34. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então isso é muito forte na Bíblia, né? Pecado perdoado é de fato pecado perdoado, pecado esquecido. No Novo Testamento eu fiz questão de trazer pelo menos um versículo que para mim é um dos mais fortes da nossa culpa absolvida. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 13. 13, 14 e 15. Paulo diz assim, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus, né, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É forte. Então a vitória do nosso perdão é forte, é cabal, é absoluta, é definitiva. Isso nos faz pensar que Deus não vai ficar a eternidade ressentido, nos lançando em rosto os pecados e como Ele nos perdoou. Muito pelo contrário, nós que nos lembraremos de tão grande salvação que Ele nos concedeu, de tão lindo e maravilhoso perdão que recebemos, e isso nos colocará em adoração, em louvor, em amor, em serviço ao Senhor. Nós jamais conseguiremos esquecer do grande benefício, do grande perdão que Deus nos ofereceu, né? Não é Deus nos chantageando, lançando em rosto, sabe, ressentido porque nós nos rebelamos um dia contra Ele, pecamos contra Ele. Muito pelo contrário, toda adoração vai ser espontânea, vai ser ali já pré-trabalhada, né? Como diz esses textos aqui. Ô Bruno, se você me permite, eu lembrei de algo agora, que quando uma pessoa passava pelo Bimá, né? Sim. Uma plataforma, estava lá o juiz, né? Julgando as obras dela, ela recebia, né?
os historiadores dizem que ela recebeu uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca simbolizava que ela tinha sido absolvida de toda a culpa. Nossa. Olha o contexto, né? E em Apocalipse, né? Apocalipse 2,17, Jesus ele diz que vai nos dar também, no dia do tribunal de Cristo, uma pedrinha branca. É verdade. Tipo, para que você não tenha mais dúvida que você foi absolvido. Perdoado. E nessa pedrinha não só você vai ter a certeza que você foi absolvido, como ali naquela pedra vai estar escrito o seu novo nome. Olha que coisa tremenda. O perdão de Deus é forte. É forte. É forte. É transformador, assim, por completo. É. Isso é lindo. Eu acho que uma característica forte também, nesse sentido, né, que a gente tem conversado, irmão Alexandre, é que, a respeito ainda das características do Tribunal de Cristo, eu acho que, no fim de tudo, Jesus está nos transmitindo uma mensagem. A mensagem final e conclusiva é essa: a única e poderosa obra que vocês poderiam me apresentar é a minha própria obra na cruz do Calvário. Porque nós não temos méritos. Não. Né? Então, o que a gente apresenta para Deus? Os méritos de Cristo. Isso. Diante do Pai, ou diante dele, que é o próprio juiz, o que eu tenho? Eu não tenho nada. Ele vai reconhecer as nossas obras. Mas a grande mensagem final é essa. Depois de tudo, é a grande obra que vale mesmo e que é cabal, é completa, é a obra de Cristo, a obra salvífica, né, consumada ali na cruz do Calvário. Eu acho que isso é muito forte também para nós estarmos compartilhando com os alunos. E se hoje nós estamos aqui, Bruno, é por causa dele. Exato. E se somos alguma coisa, é por causa dele. Como você lê o texto, né, que ele riscou, né, o escrito de dívida, cravou na cruz. Então, se não fosse ele, e ali ele vai transmitir, porque a gente não somos merecedores. Ninguém pode bater no peito e dizer eu mereço, não. A gente vai ser arrebatados, né? Vamos passar pelo tribunal, vamos ser galardoados pela graça dele. Sim. Então ali ele vai estar transmitindo também isso pra gente, a graça dele, né? Favor imerecido, né? Olha, vocês não mereciam, mas eu fiz. Sem vocês merecerem. Vai ser tremendo. E nosso relacionamento com Deus é tão através da graça, que a graça não é somente para nos salvar, mas é para nos transformar e trabalhar as nossas obras através de nós, né? Então até aquilo que a gente faz é graça de Deus. É graça de Deus. É poder concedido do Espírito Santo para que realizemos. Não teríamos, Bruno, capacidade de fazer nada. De jeito nenhum. Nós fazemos alguma coisa pela graça dele. Exato. Né? Pela graça dele. Então é uma coisa interessante, maravilhosa. No tópico B, irmão Alexandre, quando ocorrerá o tribunal de Cristo, eu acho que a gente já vem enfatizando aqui, né? Apocalipse 22:12, Jesus diz assim: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Além desse texto, temos Isaías capítulo 40, versículo 10, e segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Lendo esses textos e alguns outros, a gente pode inferir que a primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento é o tribunal de Cristo, que vai preceder, inclusive, as bodas do Cordeiro. Isso. Então a sequência é arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus, né? O ambiente é o céu, como o irmão bem lembrou. Então, no primeiro momento, o tribunal de Cristo, para que depois, no segundo momento, nós participemos ali das bodas do Cordeiro. E enfatizar também, Bruno, que vamos estar participando das bodas, né, do tribunal de Cristo, preparação para as bodas, né? E o que vai acontecer aqui na Terra? A tribulação e a grande tribulação. Já vai estar acontecendo. Vai estar acontecendo. Olha o contraste, né? Então, vamos estar lá sendo galardoados, e aqui na Terra, aqueles que ficaram, né, por terem rejeitado o Evangelho, a Cristo, vão estar encarando, né, infelizmente, né, a tribulação, que será em 2 períodos. A gente faz em 2 períodos, né? A tribulação, depois a grande tribulação. Exato. Né? Onde vai estar o personagem do anticristo, né? Sim. Perseguindo, impondo as suas leis, e Deus também derramando a sua ira, a sua justiça sobre o mundo. A ira do Cordeiro. Que rejeitou o amor do Evangelho, né? Exatamente. É um contraste muito marcante, né? Aqueles que estarão
numa dimensão e num ambiente de graça, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro em plena alegria, uma grande tribulação acontecendo ao mesmo tempo. Jesus disse que abreviou tudo isso, né? Verdade. Por causa dos escolhidos, né? Então isso foi abreviado. A abreviação é essa daqui, né? É isso daí. A grande tribulação. E vai ser para nós um momento de alegria, né? Sim. Vai ser para nós um momento de alegria. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos eu falo, irmãos, mais irmão, a gente vai estar lá e irmãos, o Bruno, eu gostaria só de dar né? Eu falei esses dias com uma irmã, né? A irmã falou, irmão, eu vou estar lá e os meus parentes aqui, eu vou estar lembrando deles, tal. Aí onde entra aquele versículo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu falei para a irmã, tentando explicar para ela, né? Esse período, né? Eu falei, irmã, no momento do arrebatamento, os nossos laços sanguíneos vão ser cortados. Sim, exatamente. O que vai prevalecer são os laços espirituais. No céu, o céu é composto de uma única família, não de várias famílias. Ela entendeu, ela falou, puxa, irmão, eu falei, a gente pode até lembrar, mas não vai lembrar como, né? Porque vai ser cortado esses laços familiares. Né? Exatamente. Esse laço sanguíneo vai ser cortado. E a gente tem que ficar em alerta também para, às vezes, por mais que a gente tenha uma boa intenção e uma preocupação legítima em relação a isso, mas de não achar que a gente é mais piedoso e mais misericordioso do que Deus. Porque o próprio Deus instituiu esse juízo de quem quiser ou não estar com ele. E imagina, o Eterno, ele absorve, lógico, essa dor, mas aquele que criou os seres humanos e aquele que morreu pelos seres humanos, ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, ele vai aguentar, ele vai suportar essa dor. Vai suportar. A gente vai suportar, a gente não é mais piedoso nem mais misericordioso que Deus. Eu vejo isso daí, Bruno, como questão de escolha, livre-arbítrio, né? As pessoas fizeram a escolha. Exato. Tiveram a oportunidade, sim, né? E fizeram a escolha, infelizmente, né? É verdade. Infelizmente. E nós não somos mais piedosos que Deus de jeito algum, né? Exatamente. Ainda dentro desse tópico, irmão Alexandre, o pastor Adairton, no tópico B, lá no último parágrafo da página 35, ali ele colocou assim, embora muitas vezes sem reconhecimento humano, serão reveladas e recompensadas. Eu acho que assim, os professores, as professoras, seria muito interessante compartilhar essa questão da importância do Tribunal de Cristo nesse sentido, porque assim, pode acontecer duas coisas. Irmãos que não tiveram as suas obras reconhecidas humanamente falando, e que o Senhor Jesus vai dizer assim, eu reconheço. Amém. E eu sei de tudo. E você não fez nada em vão. Isso. E todo o trabalho dedicado a mim, toda a vida colocada ao meu serviço, eu estou reconhecendo publicamente agora. Amém. Sabe, tem aquele versículo de 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é inútil. E o autor de Hebreus, capítulo 6:10, ele reverbera mais ou menos a mesma lógica. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então Deus não é injusto para esquecer. Nenhum trabalho no Senhor vai ser vão. Então no dia do Tribunal de Cristo é como se muitos de nós que não fomos reconhecidos aqui na vida na Terra, o Senhor Jesus vai falar, eu soube, eu vi, eu acompanhei, fui eu que capacitei, e muitas vidas foram salvas através de tal obra, por intermédio da vida de tal irmão. Eu acho isso muito importante. E o contrário também pode acontecer, porque a gente trabalha às vezes com essa categoria dos títulos, dos cargos, das posições, e nem todos aqueles irmãos ou irmãs que possuem títulos, cargos, posições e reconhecimentos humanos fazem em nome do Senhor, fazem como que para o Senhor, para usar uma expressão paulina, né? E aí também o Senhor Jesus pode dizer, olha, não, isso daqui é madeira, é palha e é feno, não foi feito para mim, foi feito com segundas intenções. Né, foi feito por causa da fama, do poder, da riqueza, do dinheiro, ou seja, o Tribunal de Cristo de certa forma vai servir para aprumar o nosso ego, porque ego todo mundo tem, mas a gente tem que colocar os nossos egos no devido lugar. Então assim, salvação não está em jogo, é inquestionável, né? O Senhor justificou a todos nós,
mas ele vai fazer esse reconhecimento ou esse desreconhecimento público nesse dia. E isso é muito importante. Eu falo, Bruno, que se nós for se gloriar por alguma coisa, tem que fazer igual Paulo, se gloriar no Senhor. E conhecer o Senhor, né? E conhecer o Senhor. Aí aqui, Bruno, você frisou bem, né? Os galardões, a Bíblia apresenta como coroas, né? Então vai ter a coroa incorruptível, que é a coroa do vencedor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, 27. Aquele que foi fiel até, né? Não retrocedeu, foi até o fim. A coroa da vida, que vai ser dada para os mártires, que morreram, né, sustentando, né, a fé em Jesus Cristo, né? Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, né? Tem a coroa de glória, essa daqui é a coroa para os pastores, né? Que cuidaram da igreja de Jesus, que cuidaram das ovelhas, sabendo que as ovelhas não são deles, são de Cristo, eles cuidaram. Então essa daqui é a coroa de glória, vai ter a coroa de justiça para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Está lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. E vai estar a coroa de gozo. Essa daqui é a coroa dos ganhadores de alma. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Né? Então, a gente vai ganhar pelo menos uma coroa. Galardão, um galardão a gente vai ganhar. Está na nossa direção. Né? Então, quer dizer, ganhou alma. Às vezes você ganhou uma alma para Jesus, você nem sabe que ganhou. Falou de Jesus para a pessoa. É verdade. E foi embora cada um pro seu lado, e a pessoa chega em casa ou dentro de um ônibus, entrega a vida dela a Jesus, e aquilo foi contabilizado. Às vezes você nem sabe, chegar naquele dia, pensou? Verdade. Você ganhar essa coroa, fala, Senhor, mas... E o Senhor falar para você, ó Bruno, essa coroa aqui foi porque aquele dia, naquela hora, você ganhou essa vida. Você plantou, né? Você plantou a semente. E ela se arrependeu e se converteu. Isso é tremendo, né? É verdade. Isso é um consolo muito grande. E ao mesmo tempo que é um consolo, é também um incentivo para trabalharmos para o Senhor. Porque por mais que é Ele que opere em nós o querer, o efetuar, é Ele que realiza através de nós, mas é através de nós. Nós somos uma pessoa, nós não estamos em direção a ser diluído no nirvana. Nós vamos permanecer com a nossa pessoalidade, enfim. Isso é tanto muito que a Bíblia diz que os anjos almejavam em fazer isso, né? Verdade. Que nós estamos fazendo. A evangelização. A evangelização e tal. Mas Jesus reservou para a igreja. Para a igreja. Isso é tremendo, irmão. Então ele faz. Você vê a importância. Nós somos, certo ponto, cooperadores, né? É verdade. Eu coloquei assim que essa lição, né, principalmente esse tópico aqui, que é o tópico 2, das características gerais do Tribunal de Cristo, mas a lição toda, ela serve então para desenvolver o nosso caráter no tempo presente e também nos conceder senso de responsabilidade. Então, o Tribunal de Cristo que está no futuro já mexe comigo no meu presente, nesse sentido, de eu desenvolver um senso de responsabilidade, de urgência em relação à obra do Senhor e de cuidar do meu caráter, para que eu faça tudo conforme o Senhor faria no meu lugar. Então, o Tribunal de Cristo não é uma questão de humilhação ou de exaltação, mas é um fórum de revelação, vamos dizer assim, um júri de revelação. O Senhor Jesus vai dizer quem é quem nesse tão grande, precioso e importante dia. O tópico C, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos isso bem enfatizado, eu creio, né, irmão? Isso. Então a base que o professor tem é João capítulo 5, versículo 22 e 23, Romanos capítulo 2, versículo 16 e Romanos capítulo 2, versículo 2. Esses textos aí os professores podem depois trazer à tona e colocar diante da sala aí, e explicar que quem irá nos julgar é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é perfeito, fiel, verdadeiro, e só ele vai ter, só ele tem poder para julgar. E não só isso, só ele tem a perfeição para julgar as nossas obras sem equívoco. E nós estaremos diante de um juiz não subornável. Porque verdade. Falar isso para um brasileiro é difícil, né? É difícil. A questão de como funciona, meu Deus, a justiça no Brasil. Então a gente não vai estar diante de nenhum lobby conluio. Ele vai julgar todo mundo sem corrupção, sem injustiça. Então nós estaremos ali, vamos dizer, nu e cru diante do Senhor, não como uma questão de o Senhor nos exaltando ou nos humilhando, mas revelando publicamente quem nós somos e por que fizemos o que fizemos na terra. O tópico 3, irmão Alexandre, as obras do crente e o julgamento de Cristo, um tópico também tão precioso, aí, tão valioso para a gente.
O pastor Adairton, ele começa dizendo como é a precisão do julgamento, né? Então, é um julgamento que tem a possibilidade ali de ganho ou de perda de galardão, mas diante da precisão do julgamento. Então, nós estaremos diante daquele que sonda e esquadrinha os corações, sabe das nossas motivações, sabe das nossas intenções, e ninguém consegue enrolar o Senhor Jesus. E não que nós vamos querer isso, porque nós já estaremos com o corpo e a mente, o espírito glorificado e transformados. Mas nós estaremos num tribunal justo, de justiça. Parece que é redundante falarmos isso, mas eu acho importante o professor frisar isso para a sala de aula, porque a nossa realidade, enquanto ser humano nesse mundo, é sempre uma realidade de corrupção e de injustiça e de parcialidades, né? E nesse dia não será assim. A precisão do julgamento vai ser ali muito forte, muito precisa mesmo, cada julgamento. Eu acho que assim, a pergunta que os professores devem fazer para si mesmos, né, mas para a sala de aula, é uma pergunta assim, muito simples e muito prática. Por que você louvava? Por que você pregava? Por que você ensinava? Por quê? Qual era a sua motivação? Onde você queria chegar com isso? Por que você era líder? Por que você fazia o que você fazia? Por que você fazia o bem que você fazia? Porque Paulo ele fala de fazer o bem com uma inutilidade se não for por amor. Se a gente pegar o texto de primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 13, é muito forte. Você pode dar o seu corpo para ser queimado sem amor, isto é, sem a motivação correta, que é amar a Deus e amar ao seu próximo. De nada valeria. É vão, são obras vãs, né? Então, nós estamos com perguntas simples diante da gente. É que a gente que complica, né? A gente quer fazer as nossas voltinhas ali e complicar. Mas a pergunta é simples: por que você fez tudo o que você fez? Essa é a grande pergunta que vai ecoar no dia do tribunal de Cristo. E aí serve de alerta para a gente. Eu marquei algumas coisas aqui: de não servir a Deus como fuga de alguma dor, não servir a Deus como refúgio de algum trauma, não servir a Deus para se esconder de algum problema mal resolvido, não servir a Deus para amenizar a consciência pesada, não servir a Deus para supor que você pode ganhar a sua salvação, não servir a Deus para aliviar alguma culpa, ou para ganhar dinheiro, ou por causa da fama, ou do poder, ou pela boa reputação, ou por garantias de vida, ou, o pior de tudo talvez, né, pelo exibicionismo. Ou moeda de troca. Como moeda de troca. Então assim, e os professores podem elencar vários outros motivos pelos quais não servir a Deus. Ou seja, incentivar os alunos a colocar por terra e quebrar todas essas máscaras aí. Em contrapartida, eu anotei que a gente pode servir a Deus colocando uma listinha de 4 pontos básicos aí, né? Primeiro, a gente tem que quebrar os nossos ídolos, vamos dizer assim. Então, a gente faz o que a gente faz pensando em quem? É no Senhor Jesus? Ou é no melhor cantor que tem, no melhor jogador de futebol, na pessoa mais rica do mundo? Porque se for pensando nesses, a gente tem que quebrar esses ídolos e deixar só o Senhor Jesus diante da gente, para começar a fazer essa listinha de 4 pontos básicos. Eu coloquei assim, irmão Alexandre: primeira coisa, fazer por gratidão, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele irá fazer. Então, o primeiro sentimento que deve predominar no nosso coração é gratidão. Segundo pontinho da nossa lista, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, buscar exaltar o Senhor, que é o único digno, o único honrado, o único rei majestoso, por quem devemos trabalhar. Em terceiro lugar, aí a nossa listinha, fazer com amor. Temos o texto aí de Paulo, capítulo 13, aí na sua primeira carta aos Coríntios, que é bem clássico. E o Senhor Jesus disse também, né? Por amor de mim. Por amor de mim. Isso é muito. Quem perder a vida por amor de mim. Então, essa questão do amor deve ser muito bem frisada. E por último, eu colocaria a fidelidade ao chamado, que é um dos pontos que o pastor Adailton traz também aqui na revistinha, essa questão de ser fiel ao chamado. E ele traz uma parábola interessante, né? Quando o Senhor Jesus ele fala a respeito do servo mau e negligente em contraste com o servo fiel. Então, qual que é, nesse ensino de Jesus, a oposição de ser mau e negligente? É ser fiel, é ser bom e ser fiel. Isso é muito importante para entender a questão da fidelidade ao nosso chamado a Deus, que seria o quarto e último ponto que eu trago aqui, mas os professores podem também alongar essa listinha, né? E lembrando, né, Bruno? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não adianta por um ano, por 10 anos. Até o final.
Essa questão da fidelidade é o chamado, eu penso que é uma inquietação que tem dentro da gente. Verdade. Que não nos deixa aceitar menos do que ser fiel ao Senhor Jesus. Não que seremos perfeitos ou que não teremos pecado nenhum. Não, mas é uma inquietação que o Espírito Santo planta dentro da gente como fidelidade àquilo, ou para aquilo que Ele nos chamou. Essa questão do como eu anotei aqui, nós já enfatizamos, né? Então o como é a esteira, vamos dizer assim, a esteira por onde vêm as nossas obras. Tudo que a gente fez, Jesus vai nos perguntar aquele dia, como que vocês fizeram? Motivados pelo quê? É a esteira por onde vai chegar as nossas boas obras, né? Eu costumo brincar com um irmão meu, se nesse dia a prova for de múltipla escolha, vai ser muito fácil. Só vai ter duas escolhas, né? Você fez por causa de você ou por causa do reino de Deus? Só vai poder marcar X em uma ou em outra. E vai ser muito fácil ali a gente entender pelo que a gente trabalhou ou por quem a gente trabalhou, né? Para entender o nosso chamado. Então, não existe salvação pelas boas obras, mas é importante a gente enfatizar também que não existe salvação que não seja para as boas obras, né? Então coloque isso diante da sala de aula. Claro, isso está em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, que nós somos criados para as boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, Deus não leva em conta as nossas boas obras para nos salvar. Mas depois de salvos, nós não sabemos como viver, senão praticando as boas obras, senão vivendo para Deus. Essa é a grande pergunta da igreja. Existe algum outro jeito de viver? O que eu não conheço. O salvo em Cristo Jesus não conhece outro jeito de viver. Um teólogo muito conhecido chamado Jürgen Moltmann, ele faleceu tem poucos meses, teólogo alemão. Naquele livro dele chamado A Igreja no Poder do Espírito, eu lembro, me marcou até hoje. Ele disse que a igreja vai comparecer diante do fórum de Deus e diante do fórum do mundo. Porque o mundo também clama pelas boas obras da igreja, né? Clama pela verdade que a igreja pode trazer, clama pela justiça que a igreja pode apontar. Então, de certa forma, lógico, no tribunal de Cristo nós estaremos diante de Cristo, né? Mas eu gosto de pensar dessa forma que esse teólogo traz. A gente também vai passar ali pelo fórum do mundo, entre aspas, porque o mundo clamava por essas boas obras, clamava pela salvação do Senhor Jesus. E aí, irmão Alexandre, a gente entra no tópico aqui que a revistinha nos traz, tópico B e o tópico C, a respeito das pedras preciosas, ouro ou prata. Eu acho que seria muito interessante, essa metáfora é muito rica, os professores colocarem diante da sala de aula, se os professores tiverem acesso ao recurso de uma televisão, de um data show, colocar em tópico mesmo, né? O que significa o ouro, a prata, pedras preciosas, em contrapartida às obras que perecerão, a comparação que a lição traz aqui, como madeira, feno ou palha. Então, está bem detalhado, né? Está bem detalhado aqui. Está muito bem detalhado. Eu gosto de lembrar de Moisés, né? Porque quando a Bíblia fala que essas obras passarão pelo fogo, Deus é um fogo consumidor, né? E Moisés fala isso lá em Deuteronômio, que Deus é um fogo consumidor. Eu não lembro exatamente qual o versículo, achei que eu tinha anotado aqui, mas acho que é Deuteronômio 4, 24, no capítulo 9 de Deuteronômio também, Moisés ele traz essa questão de Deus ser um fogo. E o fogo ele faz o quê? Ele coloca a prova, para ver se aquilo persiste após a prova, e traz também a questão da purificação. Então as nossas obras, as obras dos salvos em Cristo Jesus, vão ser comparadas a pedras preciosas, prata ou ouro, que serão aprovadas, ou de uma forma muito oposta aí, será comparada a materiais que perecem no fogo. E aí nós chegamos no nosso último tópico aí, que é bem prático também, né, irmão Alexandre? A prestação de contas do crente e os galardões. E aí o irmão traz aí, os pastores darão conta de seus rebanhos e os crentes darão conta de seus talentos. Então, como que um pastor dá conta de seu rebanho? Em relação ao correto ensino da palavra de Deus. Então essa é uma das preocupações do ministério pastoral. Em segundo lugar, em relação à intercessão, então, aquilo que o pastor apresenta na oração diante de Deus. Em terceiro lugar, em relação ao cuidado que ele tem para com as suas ovelhas. Então todo zelo, dedicação, respeito, amor, carinho
eu acho que o professor pode aplicar de uma maneira mais extensa aí, sobretudo em contraste com Ezequiel capítulo 34. Os irmãos devem lembrar, né, podem relembrar também, correndo lá em Ezequiel capítulo 34 inteiro, qual é, vamos dizer assim, o desmodelo de um pastorado. Então, o modelo ideal de um pastor não está em Ezequiel 34. E lá a gente tem a receita inversa de como não ser um pastor. E no tópico B, os crentes darão conta de seus talentos. Isto é, sem negligência, sem medo, sem desleixo, não fazendo a obra do Senhor relaxadamente, né, como a Bíblia tanto nos ensina. É sempre bom frisar, né, Bruno? Quantas pessoas enterraram seu talento, né? Quantas pessoas têm chamado, têm dons, né? Têm talento, mas não querem fazer a obra. Não querem. Isso vai ser posto também, vai ser cobrado também. Eu creio nisso. Vai ser cobrado, né? Eu coloquei aqui também, tem os dons naturais, né? Que são dádivas divinas a todos os homens, como a capacidade para cantar, falar, trabalhar, né? Ter habilidades desenvolvidas sem intervenção divina. São dons naturais, né? Vem os dons espirituais, né? Os dons espirituais são dádivas divinas distribuídas pelo Espírito Santo à sua igreja, tais como profecia, interpretação de línguas, dom da fé, dom da palavra do conhecimento, dom da palavra de conhecimento, etc. E os dons ministeriais, né? Que são capacitação de Deus entregue às pessoas que irão servir a igreja. Exato. De Deus para a edificação do corpo de Cristo. Por exemplo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Exato. Né? Então a gente não deve enterrar isso daqui. É verdade. Não deve enterrar. Tem irmãos que têm chamado, você vê assim que eles sabem, foi chamado para mestre, para dar aula, mas não quer dar aula, não quer. E às vezes você está precisando, a congregação na qual ele está precisando, e ele está, né, guardando algo que foi dado por Deus, pelo Espírito Santo, para ele usar para a edificação do corpo, mas isso vai ser cobrado também. Fica um alerta muito grande, porque às vezes a pessoa fala, mas eu sou salvo em Cristo, eu não quero trabalhar, eu não me importo com galardões ou com reconhecimento, e o que importa é ser salvo. A pessoa que fala isso não entendeu o que é a missão de Deus no mundo. E eu fico me perguntando, meu Deus, ela está diante de qual Jesus? Aquele Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, e andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, pregando o ano da aceitação do Senhor. Será que essa pessoa conheceu esse Jesus que não soube andar de outra forma? Eu sei que há casos e casos de traumas, por exemplo, de vários outros tipos de impossibilidade, mas esse dar de ombros, né, que a gente vê de repente em um irmão, em alguma irmã, é muito estranho aos evangelhos. A leitura dos evangelhos não passa por esse tipo de dar de ombros. É muito precioso trabalhar para o Senhor Jesus. É bom até para a pessoa a refletir sobre isso daí, né? A pessoa que vai estar na sala de aula aí no domingo, né? Ouvindo sobre o Tribunal de Cristo, dar uma refletida, né? Ver pensar como se está com um talento ali. Como eu posso me envolver, desenterrar talento ou descobrir talento. Ou descobrir talento. Né? Ou descobrir, porque é tão prazeroso. Acredito que para você também. A gente está fazendo alguma coisa para o Senhor, né? É prazeroso, você faz com prazer, com alegria. Sim. Né? Tem aqueles que não podem e estão fazendo, tem aqueles que podem e não querem fazer. Né? Não querem fazer. Né? Mas que o Espírito Santo nessa aula possa despertar os irmãos, possa despertar as pessoas. Para servir o Senhor com amor, com dedicação. Amém. Em nome de Jesus. Essa é a edificação do corpo. Um dos grandes objetivos aqui de destacar a importância dessa lição. Para naquele grande dia o Senhor olhar para ele, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocar aí. Entra no gozo do seu Senhor. Vai ser tremendo. Amém. Glória a Deus. Seja assim com todos nós, com cada professor, com cada aluno, com cada irmão que ouvir. A conclusão, chegamos enfim na conclusão. O pastor Adarito ele coloca de uma maneira bem prática essa conclusão, uma maneira bem coesa. E para além da conclusão que os professores já têm aí na revistinha, vai compartilhar com os alunos, eu diria que a melhor coisa que a gente vai fazer com os nossos galardões é colocá-los aos pés de Cristo.
Então eu penso na figura dos 24 anciãos que tem lá em Apocalipse capítulo 4, né? Eles lançavam ou depositavam as suas coroas aos pés de Cristo. Por quê? Eu penso assim, à medida que o Senhor Jesus nos reconhece e nos galardoa, nós em contrapartida também reconhecemos que foi pelo Espírito Santo de Deus que nós conseguimos fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Verdade. Então, eu de mim, Senhor, não tenho nada. Eu não tinha inteligência, eu não tinha dons, talentos, eu não tinha sensibilidade, eu não tinha discernimento, mas era o Senhor operando em mim. Então, todo galardão recebido é também galardão depositado aos pés do Senhor Jesus. Amém. E a gente foge um pouco daquela querela, né, de Agostinho e Lutero, porque Agostinho dizia, não, vai ter diferença de galardão no céu, embora ninguém vai ficar ressentido, e Lutero já dizia que não, isso não é possível e tal, vai gerar um certo conflito, evitando mais ou menos esse tipo de conflito, né, se a gente vai ficar de posse do nosso galardão ou não. Eu acho que a melhor coisa é colocar cada galardão aos pés do Senhor Jesus, dizendo, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. E eu queria finalizar aqui com Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gosto demais desse versículo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Qual galardão maior do que Deus para a nossa vida? O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Libertador, aquele que mudou a nossa história. Ser salvo por esse Deus e estar diante dele para sempre é o nosso maior galardão. Hebreus diz, né, quando o autor vai falar sobre fé, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Então, se eu estou buscando alguma coisa e eu vou ser galardoado, é porque eu vou encontrar. Amém. E aqui está falando que é buscar a Deus, aqueles que o buscam. Então, o nosso maior galardão é o próprio Senhor Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo. É verdade. Acho que não tem galardão maior ou melhor, né, irmão? É verdade, é verdade. E lembrando também, né, você citou Agostinho Lutero, né? Lembrando que a gente vai estar num lugar que não vai ser um ambiente de inveja, de intriga, de contenda. A gente vai estar num lugar santo, na presença do Santo do Santo. Sem pecado. Sem pecado. Então não vai ter essa. Eu olhar para você, Bruno, puxa o Bruno, a coroa dele é mais bonita. Não vai ter essa. A gente vai ser legal um com o outro. É verdade. Quando você citou o nosso maior galardão é o Senhor, então, tudo aquilo que a gente receber, né, a gente tem que saber que o nosso maior galardão é Ele, é o Senhor. Amém. Amém, é verdade. Bom, eu acho que é isso, nós já estamos aqui na conclusão. Amém. Meu desejo é que todos vocês, professores, professoras, tenham uma excelente aula. Minha oração é para que o Espírito Santo capacite cada um de vocês, um poder, uma autoridade para falar a respeito de tão preciosa lição, capacite cada um de vocês com ousadia e com amor, e que ilumine também o coração de cada aluno, de cada aluna que estará nesse domingo tão precioso aí na nossa escola bíblica dominical. Amém. Puder fazer o encerramento. Amém. Eu também quero dizer para os irmãos que nessa aula o Espírito Santo venha despertar os irmãos que vão estar nessa aula, que os irmãos venham descobrir o talento de cada um. Amém. E aquele que tiver enterrado, que desenterre e sirva ao Senhor com alegria, com fidelidade, com amor. Amém? Essa vai ser a minha oração, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Prazer estar contigo. Um grande prazer estar com você. Amém. Tá comentando essa lição. Amém. Uma honra nossa. Uma honra. Paz do Senhor, professores. Deus abençoe. Amém.